Continuando aí o tópico 6. Fenômenos ópticos. Então, um dos primeiros é a reflexão regular. Como isso vai acontecer? A luz incidente volta ao mesmo meio regularmente. Ocorre quando uma superfície é bem polida, por exemplo, um espelho, tá? Então, aqui a gente tem o meio 1, tá? Que é antes do espelho, e o meio 2, que é após, atrás do espelho. E a gente tem uma superfície S. Digamos que seja essa superfície S seja um espelho, tá? Então, o que vai acontecer nesse fenômeno de reflexão regular? Os raios de luz, eles inicialmente vão atingir o espelho paralelamente e vão ser refletidos, tá? Também paralelamente, ou seja, a luz chega paralelo e sai paralelo, ou seja, a luz está no primeiro meio, ela está no meio, está no ar, se propaga até o espelho, tem uma reflexão e volta para o mesmo meio, o meio 1, tá? Ela não chega a invadir o espaço do meio 2, certo? Então esse aqui é um fenômeno de reflexão, tá? Bate e volta. Reflexão regular. Raios incidentes paralelos, raios refletidos regularmente continuam paralelos, tá? Reflexão difusa. A luz incidente volta ao mesmo meio irregularmente. Ocorre quando a superfície é rugosa. Todos os corpos iluminados possíveis. Aí a gente tem um exemplo aqui, ó. De novo a gente tem uma superfície, só que não é mais o espelho, tá? É uma superfície irregular, são corpos que iluminados. São corpos iluminados que eles vão refletir a luz, mas só que eles vão refletir de forma irregular, tá? Então a gente tem de novo o meio 1, que pode se considerar o A. Temos um objeto qualquer, tá? E tem o meio 2. Então a luz vai chegar paralelamente, eles são os raios incidentes, os raios de luz que vão incidir paralelos, eles vão chegar paralelos, vão encontrar a superfície irregular, elas vão sofrer reflexões, tá? Mas só que quando ele sofrer reflexão, tá? Os raios refletidos difusamente não são mais paralelos. Então vai chegar paralelo, vai refletir, mas de forma difusa, confusa, tá? Não vai seguir o mesmo padrão da reflexão regular. Ela vai sofrer uma reflexão difusa, confusa, tá? Os raios de luz eles não vão sofrer, eles não vão sair paralelamente, eles vão sofrer um certo desvio, tá? Ou seja, os raios de luz eles vão se manter também no meio 1. Não há passagem, tá, de luz para o meio 2, tá? Na reflexão difusa. Os raios vão chegar até o corpo e vão ser refletidos, tá, difusamente, certo? Próximo tópico é a refração. A luz incidente atravessa o meio e continua a propagar em outro meio. Ocorre quando a superfície que separa os dois meios são transparentes. Exemplo, eu tenho ar, eu tenho a água, eu tenho o vidro e etc. Tá? Agora essa superfície S, ela é transparente, ela facilita a passagem dos raios de luz. Tá? Superfície S, essa aqui. Então, o que vai acontecer? Os raios de luz incidentes, eles vão estar paralelos no meio 1, eles vão atingir a superfície, né? Uma superfície que vai facilitar ou a água, ou o ar, ou o vidro, e essa luz ela vai começar a se propagar para o meio 2. Lembrando que nos dois exemplos anteriores, a luz não se propagava para o meio 2. Só vai acontecer isso quando a luz estiver sofrendo uma refração. Quando ela passar de um meio para o outro, vocês estão diante de uma refração da luz, tá? Refração nada mais é do que passar de um meio e começar a se propagar para o outro, os raios de luz, certo?
Então, isso aqui são raios refratados paralelos. Então, eles vão incidir paralelos e vão continuar paralelos, mas só que no meio 2. Ok? Continuando, absorção. A luz incidente na superfície não se reflete e nem se refrata. A luz, que é uma forma de energia radiante, é absorvida, aquecendo-a. Ocorre, por exemplo, nos corpos pintados de pretos, ou seja, os corpos negros. Tá? Então, digamos aqui que eu tenho agora a superfície, são corpos pretos, corpos negros. Qualquer corpo da cor preta ou negra, tá? Vai acontecer esse processo de absorção dos raios de luz, certo? Então, está aqui o exemplo. Os raios de luz que vão chegar paralelamente a uma superfície negra, uma superfície preta, pintada de preta, tá? Eles vão sofrer o processo de absorção desses raios de luz, certo? Então, o que vai acontecer? Ele vai ser absorvido, ele não vai ser refletido e nem refratado, ele vai ser absorvido pela cor preta, pelo corpo preto, pelo corpo negro, tá? Então, a energia luminosa é absorvida, transformando-se em energia térmica. Por exemplo, esse fenômeno da absorção acontece quando você utiliza roupa de cor preta, tá? Cor negra. Se você sair no sol, você vai observar que a sensação térmica ela é muito maior quando você veste uma roupa de cor preta. Por quê? Ela vai absorver aquela luz do sol, aquela luz radiante, né, que chega até a camisa, ela vai ser absorvida. E essa superfície negra ela vai aumentar rapidamente a sua temperatura, provocando nos seres humanos o desconforto térmico. Vai aquecer muito mais. Então, a cor negra ela tem a propriedade de absorver todo e qualquer tipo de raio de luz que chega até ela, fazendo com que esse corpo ele fique com uma temperatura mais elevada. Continuando aí, vamos aos princípios da ótica geométrica. Primeiro princípio, o princípio da independência dos raios luminosos. Como é que vai acontecer isso? Dois raios de luz, ao se cruzarem, seguem independentemente, cada um, sua trajetória. Ou seja, o que acontece, por exemplo, na casa de show, quando tem casa de show, né, anunciando show, aí tem aqueles holofotes, um cruzando o outro, né, atravessando um ou outro, tá? Então, quando eles se cruzarem, é como se um raio de luz, né, transmitido pelo holofote, não interferisse no outro raio de luz do segundo holofote. Tá? Eles vão se cruzar, mas no momento que eles se cruzarem, é como se um não interferisse, tá, na propagação do outro. Eles vão se cruzar sem problema nenhum. Então, cada um vai seguir sua trajetória como se o outro não existisse. Entendeu? Não tem interferência, não tem dificuldade dessa propagação dos raios de luz. Tá? Eles vão se encontrar e a luz vai se propagar normalmente como se o outro não existisse. Tá? Então, esse é o princípio da independência dos raios luminosos. Outro princípio também visto, a gente tem o princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Como vai acontecer isso aí? A trajetória seguida pelo raio de luz, no sentido, é a mesma quando o raio troca de sentido de percurso. Exemplo, vou dar um exemplo. Vocês estão vendo a figura aí, né? Tem um espelho, onde tem uma lanterna emitindo raio de luz, encontra um espelho, então vai acontecer aí uma reflexão regular, vai ser refletido, encontra outro espelho e vai sofrer outra reflexão regular. Tá? Mas como é que isso pode acontecer no nosso dia a dia? Por exemplo, você está dentro do ônibus, do distrito Ver-o-Peso. Aí você olha para a janela, olha pela janela e pelo reflexo você observa a outra pessoa, entendeu? Ela está assim, umas 3 pessoas na sua frente. Aí você observa essa pessoa. Quando você olha, né, para a janela de vidro e sofre essa reflexão, você consegue visualizar essa pessoa.
pelo princípio da reversibilidade do raio de luz, essa pessoa que você está visualizando, ela também está lhe vendo, tá? Então está acontecendo aí o fenômeno da reversibilidade dos raios de luz. Por exemplo, se eu pegar um pequeno espelho, digamos que eu esteja na sala de aula, e eu visualizar, por exemplo, pego um pequeno espelho, assim, aquele espelho de mão, e visualizar, eu tentar focar, né, um aluno ou uma aluna dentro da sala, eu vou ficar focando. Quando eu visualizar uma pessoa, essa pessoa que eu estou vendo no espelho, ela também vai me ver, pelo princípio da reversibilidade do raio de luz. Tá? Então esse princípio aí, ele é bom acontecer na prática. Quando você está na prática, aí você obtém esse efeito. Tá? Então, se você consegue ver uma pessoa pelo espelho, essa pessoa também está lhe vendo. Certo? Não pense que ela não está lhe vendo que ela está. Tá? Então, esse é o princípio de reversibilidade do raio de luz. Vamos aí ao outro princípio importante, que é o princípio da propagação retilínea dos raios luminosos, que fala o seguinte: todos os raios de luz percorrem a trajetória retilínea em meios transparentes e homogêneos. Tá? Então, esse é o princípio de propagação dos raios de luz de forma retilínea. Exemplo: digamos que eu tenho aqui, nessa figura, eu tenho aqui o anteparo, que eu vou chamar de P, está aqui atrás. Tá? É como se fosse um material opaco. Aqui eu tenho um objeto também opaco, tá? Em forma retangular. E aqui em F eu tenho uma fonte. Tá? Uma fonte de luz ou então uma lâmpada. Tá? Então, o que vai acontecer? Vai sair raios de luz, né, dessa fonte e vai atingir esse anteparo. Tá? E esse anteparo, por estar na frente da fonte de luz, tá, é um meio opaco, aonde a luz não vai se propagar. Então, aonde a luz não se propaga, vai se formar a sombra. Então, aqui nesse anteparo vai ser projetado a sombra deste objeto, vai se promover, né, a sombra. É o que acontece aqui também, outra visão aqui desse experimento, a gente tem aqui, outro esquema, tá? Eu tenho uma fonte F, ele vai emitir luz, vai atingir o anteparo, que é um meio opaco, uma placa de madeira, alguma coisa assim, opaco, onde a luz não se propaga, tá? Então esse raio de luz vai passar por aqui, vai chegar aqui no anteparo. Aqui o próximo, ele vai passar por aqui e vai atingir aqui o anteparo. Então, essa região que não chegou raio de luz no anteparo aqui, no P, tá? Ele vai formar o que a gente chama de sombra. Tá? Então, quando o raio de luz não chegar numa determinada região, se forma a sombra. Então, está aqui a sombra projetada. Por quê? Porque o meio era opaco. A luz não se propaga em meio opaco. Então, aonde a luz não se propagar, lá se formará a sombra. Tá? Mas isso aqui são exemplos de fonte de luz pontual. Por exemplo, um bico de luz, um LED. Tá? Uma fonte de luz pequena, pontual. Tá? Agora vamos ver o que acontece quando a fonte de luz ela for extensa. Tá? Ela for maior um pouco do que as outras. Digamos agora que a fonte de luz seja uma fonte extensa. Vamos visualizar uma fonte de luz maior, tá? Extensa, certo? Então, o que vai acontecer? Raios de luz vão sair dessa fonte extensa e vão atingir agora o anteparo, tá? Então, raios de luz vão sair e vão atingir o anteparo P, aqui atrás, Eles vão sair e vão atingir o anteparo P. Só que vai ter raios de luz, né, que vão conseguir atingir essa região aqui mais clara da nossa figura, tá? Tanto em cima quanto embaixo. Repare, certo?
Então, essa que está totalmente escura, a gente já sabe que vai acontecer a sombra. É a sombra projetada, onde nenhum raio de luz vai atingir, lá se forma a sombra. E aonde alguns raios de luz pode atingir, que é essa região aqui, em triângulo, no triângulo, a gente tem a formação da penumbra, tá? Penumbra é a região aonde consegue chegar alguns raios de luz, tá? Ela é bem colada na sombra, né? Vocês podem até observar esse efeito em alguns momentos aí do dia da lâmpada da sua casa. Você pode até observar, se estiver mais próximo, formar sombra e tem uma região mais clara, parece que outra região, que essa que é a região também é chamada de penumbra. Então a gente vai ter a sombra e a gente vai ter uma região onde vão chegar poucos raios de luz que vamos denominar de penumbra, tá? Vai existir raios de luz que vão sair da fonte extensa e vão conseguir chegar aqui nessa região do triângulo, ou seja, elas vão chegar até o anteparo P, tá? Mas um pouco mais clara, tá? Então essa região aqui ela vai ser chamada de região de penumbra, tá? Vai acontecer agora a penumbra quando, por exemplo, a fonte de luz ela for extensa, ela for muito maior do que uma fonte pontual, certo? No caso, o Sol. O Sol é uma fonte extensa, ela é comprida, ela emite muita luz de muitos pontos, tá? Então você está diante de uma fonte extensa, tá? Então, sombra é quando não chegar nenhum tipo de raio de luz, tá? Aí se forma a sombra aqui nessa região, tá? Chamada de sombra, onde não existe propagação de raio de luz nessa região, não chega raio de luz. Na penumbra, essa região do anteparo aqui, vai acontecer que alguns raios de luz vão conseguir chegar, só que ela vai ficar assim, não muito clara, ela vai ficar um pouco mais clara, tá? Então essa região, ela é chamada, tanto em cima quanto embaixo, é chamada de penumbra, tá? Onde alguns raios de luz conseguem chegar, tá? Esse princípio é o que acontece, por exemplo, com o eclipse. Está acontecendo o eclipse solar, tá? Está acontecendo esse eclipse. Aí tem uma região da Terra que fica totalmente escura. Tem uma região da Terra que você consegue ver apenas parcialmente o eclipse. Então, é a região de sombra, é o eclipse total que você vai visualizar. E a região de penumbra são regiões do planeta Terra que você vai conseguir visualizar esse eclipse, só que de forma parcial, tá? Metade, tá? Da Lua vai se esconder. Aí você vai ver aquela meia-lua, certo? Então, pessoal, esse aí foi o material inicial de ótica geométrica, tá? Aqui no material, aqui no ponto 8, material complementar, vocês têm o QR Code. É uma curiosidade, digamos que seja um material extra que vocês podem estar acessando quando tiverem Wi-Fi, internet, tanto no material aqui online quanto no material impresso. Quando você tiver acesso à internet em algum lugar, em algum momento, você tiver internet, você pode escanear, né, o QR Code e você vai ser direcionado para assuntos relacionados com o que a gente acabou de ver, da ótica, tá? Por exemplo, o eclipse, como vai acontecer os eclipses, tá? Então esse material extra aí, falando de eclipse, está no primeiro QR Code. A gente tem o exemplo de câmara escura. Como vai acontecer a câmara escura, como a imagem é formada na nossa retina. E o terceiro QR Code é como é que, por exemplo, como é que é formado aquele olho vermelho. O olho vermelho, quando a gente tira a foto de uma pessoa, geralmente fica vermelho os olhos da pessoa. Por que isso acontece? Tá? Então a explicação você vai ter, é uma explicação também voltada aí para dentro da ótica, certo? Vai trabalhar a questão da reflexão, e aí vocês vão entender melhor a questão de como acontece isso nas fotos, tá? No mais, pessoal, obrigado pela participação até aqui, obrigado por ter assistido a aula.
E vamos lá, vamos estudar e vamos encontrar vocês aí no próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!